Boa noite, ouvintes da BDC Podcast. A host tá on para mais um episódio hoje em comemoração não, qual a palavra, Aline? Homenagem. Em homenagem ao Outubro Rosa. Hoje, dia 10 de outubro, nós estamos com uma convidada especial, uma pessoa que sempre contribui muito conosco nessa área. Mas antes eu vou passar para minha amiga e companheira de bancada, Aline Almeida, que hoje vai conduzir comigo essa entrevista. A gente quer pedir desculpa aí pelo atraso, tivemos um problema técnico aqui, mas já está tudo ok e a gente vai conduzir essa entrevista que com certeza vai ser muito importante para você, mulher, que precisa entender um pouco mais sobre a prevenção do câncer de mama. Aline, boa noite. Boa noite, meu povo. Mais um dia, vocês aqui, nós aqui do lado de cá, para trazer informações, notícias. E hoje é uma pauta muito importante que interessa a você, mulher, a você, homem, porque um homem não vive sem uma mulher, ou ele é vindo também de uma mulher, então também é uma pauta importante para ele. E hoje vamos falar sobre a prevenção do câncer de mama. Por que é importante a gente sempre, se tocar e ver se temos alguma pendência, alguma normalidade, algum carocinho e cuidar. Quanto mais for precoce o diagnóstico, mais rápido é o tratamento. Então que hoje vamos tirar todas as dúvidas. Será, gente, que sutiã de bojo de bojo de ferro, será que dá câncer de mama? Meu Deus, que mitos, hein? Mitos, hoje vai ter muitos mitos e verdades, né? É verdade. Vamos esclarecer. Vamos apresentar, então, a nossa convidada especial, doutora Alba Dias. Seja bem-vinda mais uma vez no nosso canal. Muito obrigada pela sua participação, obrigada por estar aqui contribuindo conosco. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Rose. Boa noite, Aline, maravilhosas. Boa noite aos nossos telespectadores, sim, né? Que são aqueles que estão e ouvintes, aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, né? Ou seja, boa noite a todos e a todas. Para mim é um prazer enorme estar aqui mais uma vez, né? Eu digo que já faz parte do nosso calendário de Outubro Rosa. Esse papo, minha paciente já me convidou, foi lá para consulta, viu, Aline? Olha, não esqueça do nosso podcast. Então, um prazer enorme. Gente, meu marido fala assim, gente, desliga o microfone, que a Alba começou a falar. Começa a falar e não quer parar mais. Mas é um papo tão bom e descontraído, mas sério e necessário. Sim, com certeza. Doutora Alba, só fale um pouquinho, faça uma pequena biografia, todo mundo já lhe conhece, mas para as pessoas que ainda não a conhecem, fale um pouquinho da sua formação, da sua trajetória profissional, de onde veio, como vive, o que faz, o que come. Veja, eu estou em Barreiras há 22 anos, já recebi o título de cidadã barreirense em 2023, o que me honra muito. Eu amo Barreiras. Eu estava até falando para a minha paciente hoje, né? A gente vive num lugar, depois de tanto tempo, esse é o melhor lugar. Quando eu viajo, eu fico com saudade de casa, eu quero voltar e eu amo Barreiras. Escolhi Barreiras para viver, para eu e Pedro, meu marido, um beijo para ele que eu mando agora, ele está em Salvador. E é para criar nossos filhos, né? Tivemos nossos filhos e criamos nossos filhos aqui e ensinamos nossos filhos a amarem Barreiras também. Eles moram fora e eles, quando perguntam de onde vocês são, eles falam, nós somos de Barreiras. Então, eles nasceram em Salvador, mas eles se consideram também barreirenses, que eles cresceram, criaram, né, essas raízes maravilhosas. E eu vim há 22 anos como mastologista, né, para desbravar também na área da medicina, né, porque essa região nossa tem uma região com história de desbravamento, né? É verdade. Na área do agro, mas não só na área do agro. E vim para cá há 22 anos, tudo era mais difícil, né, gente? Quem veio há muito tempo sabe, Aline. Você já chegou no momento diferente. Bom, né? É diferente. Então, assim, já estava desbravado. Já estava bem desbravado. E também eu converso muito com minhas pacientes, também falam dessa semana disso, né? Aqui não é para amadores, você tem que ter muita coragem para ficar, porque é um clima hostil, agora mesmo está fazendo muito frio, né, Aline? É muito frio. Calor gente. E seco e tudo. Então, assim, você tem que realmente ter uma vontade muito grande de ficar e ter um propósito, né? Então, eu
Sou médica mastologista, me formei na Universidade Federal da Bahia há 28 anos, quase 29, e me dedico a essa especialidade, né? Vim para, inclusive, construir o nosso serviço, que é o Instituto de Assistência à Saúde da Mulher, o IAM. E é isso. Nós atingimos nosso objetivo, que era sermos pioneiros nessa área. Na área da mastologia, quando eu cheguei aqui, não existia esse conceito, né? E hoje nós estamos, 22 anos depois, procurando espaços na agenda para poder falar sobre as questões da mastologia, né? Então, eu me sinto muito feliz e honrada de ter começado esse trabalho, de ter aberto, né, desbravado e aberto caminhos para que outros possam vir. Então, é bom você começar um trabalho e deixar um legado, né? Com certeza. E o seu legado é excepcional. A sua contribuição para a nossa cidade, para a nossa região, ela é de uma grandiosidade que só Deus para pagar tudo isso que você faz. Obrigada, gente. E assim, é um tema sério, mas a gente vai tentar levar com tranquilidade, conduzir aqui com muita leveza, para que vocês realmente entendam e compreendam que a prevenção sempre pode ser, parece clichê, mas é sempre a melhor alternativa para tudo na vida, principalmente para essa questão. Fala só um pouquinho, doutora, sobre a campanha do Outubro Rosa, por que essas campanhas são necessárias e importantes? Veja, a informação é tudo. Para mim, a pior doença é a falta de informação. Verdade. E nós vivemos num momento em que as pessoas acham que elas estão bem informadas. Elas acham, né, que estão intelectualizadas. E, às vezes, não é bem assim, porque nós temos um universo muito grande de informação e nem sempre temos um filtro, né? Uhum. Então, as pessoas chegam hoje ao consultório achando que sabem tudo de uma determinada área, inclusive da medicina. Mas nem sempre procuram as informações em fontes seguras. Né? A água limpa. Então, às vezes, é uma fonte de água suja. E nunca é uma informação que tranquiliza a pessoa. Então, a paciente chega no consultório hoje muito ansiosa. Ela, inclusive, verbaliza. Não, eu estou muito... Fala assim, estou ansiosa, eu estou nervosa. Como você está? Conta as novas. Não estou nervosa, estou ansiosa. E porque ela está com alguma sintomatologia e muitas pessoas cometem o erro de colocar o seu sintoma na rede social, no Google. E, né, e o nome, isso é cibercondria, né? Já é uma patologia, inclusive. Você achar que você está com uma doença grave e nunca é uma informação leve, você está sempre com o pior diagnóstico. Uhum. Então, nunca foi tão necessário a gente falar verdades, desmistificar muitas informações. E como o câncer de mama é uma neoplasia muito prevalente no mundo inteiro, ocupando hoje o primeiro lugar, fora câncer de pele, né? A exceção de câncer de pele, o câncer de mama está na ordem do dia, ocupando o primeiro lugar na população feminina. Na população feminina corresponde a 30% de todos os cânceres. Ainda é uma patologia com elevadas taxas de mortalidade em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, e em determinadas regiões do Brasil mais do que outras. Nós sabemos que há 30 anos os países desenvolvidos têm queda da taxa de mortalidade. Às vezes nós não podemos diminuir a incidência da doença, mas nós podemos trabalhar os fatores de risco e trabalhar o diagnóstico precoce na cabeça das pessoas, para que esse diagnóstico seja o mais precoce possível, que o tratamento seja o mais rápido possível, como você disse, para que a pessoa tenha também qualidade de vida ao longo do tratamento e depois, porque tem uma vida depois. Né? Nós sabemos que 40% das mulheres dos lares hoje do Brasil são mantidos por mulheres. Essa mulher trabalha, essa mulher tem uma vida, essa mulher ela quer voltar a ter sua vida normal. Tem mulheres que têm diagnóstico e que não conseguem ficar sem trabalhar. Então, assim, a mulher hoje ela não está só em casa. Então, o impacto da doença também é sobre essa mulher de forma holística, né? Não só a questão da mama,
mas em toda a vida dessa mulher e dessa família. Impacta muito. Então, o Outubro Rosa serve para que nós possamos levar informações de qualidade, como estamos fazendo aqui hoje. Sim. E, em sua experiência, doutora, quais são os principais mitos que as mulheres ainda acreditam sobre o câncer de mama? E como isso afeta o diagnóstico precoce? O primeiro mito é em relação ao medo de realizar, por exemplo, um exame que é o mais importante, que é a mamografia. A gente convive com isso. Eu estava a semana passada em São Paulo e nós falamos muito sobre essa questão, sobre o rastreamento do câncer de mama, que se faz pela mamografia inicialmente, mas não é o único exame. Desmistificar isso. São mais de 40 anos de estudo, de estudos comprovando a eficácia do método, um método que diminui taxa de mortalidade em torno de 30%, o único que conseguiu isso. A mamografia vê achados que nenhum outro método vê, como as microcalcificações, por exemplo, e as mulheres tinham medo de fazer mamografia, e tem, mas antigamente tinham medo porque achavam que ia mudar a mama, ia modificar a mama, ia amassar a mama, ia doer muito. Isso era um mito que permanece, mas hoje ainda tem um mito que a pessoa vai procurar na internet, tem vídeos que prestam desserviço a essas mulheres e à comunidade científica, dizendo que a mamografia faz mal, que vai causar a doença ao invés de diagnosticar, porque a radiação da mamografia. Então, isso é mito, né? Então, nós sabemos que não é bem assim. Inclusive, a compressão da mamografia é para utilizar a menor dose possível de radiação. É um dos grandes motivos da mamografia. Então, para mim, esse é um grande mito. Faz com que a gente, na nossa prática clínica diária, faz com que tenhamos muito mais trabalho, um retrabalho. Inclusive, que tenhamos que convencer a paciente que ela tem que fazer o exame. Então, tem paciente que chega na minha clínica, por exemplo, que ela marca consulta ultrassom, e aí eu pergunto a ela, você não marcou a mamografia? Esse ano eu não gostaria de fazer. Aí eu vou trabalhar, conversar. Então, olha o tempo. Então, a gente precisa parar, então, desmistificar, convencer praticamente, e a paciente vai, sim, vamos, sabe? Mas são muitas notícias que só piora essa questão dos mitos. Outra coisa, mitos, se o nódulo dói, não é câncer. Isso também é um outro mito. A gente aproveita para dizer que não importa a característica do nódulo. Todo nódulo tem que ser investigado. Mitos, olha, se doer, se o nódulo é duro, é câncer, mas se ele for mole, imóvel, não é. Isso é mito também, porque nós sabemos assim, que não é bem assim. Existem cânceres que são móveis e moles. Outra coisa, se eu não tenho câncer de mama na família, não vou ter, é outro mito. 90 a 95% dos casos de câncer de mama não tem relação com hereditariedade. Ou seja, se você não tem caso na família, você precisa se cuidar, tanto quanto. Claro que a história familiar para nós é importante. Então, são mitos reais e da vida diária, sabe? Então, a pessoa diz assim, olha, elas confundem, mistificam também essa questão dos fatores de risco. Eu estou tranquila porque eu amamentei 3 filhos, cada filho eu amamentei por 2 anos, então eu estou protegida, né, doutora? Eu não vou ter. Não é bem assim que os fatores de risco funcionam. Então, são muitos, viu, Rose, na nossa prática diária. Muitos mitos. Muitos. Muitos mesmo. Sutiã, sutiã com essa ferrinho. do sutiã. Nossa, do sutiã com ferrinho, né? O ferro dá o câncer. De onde sai isso, gente? Eu fiz um vídeo até, gente, onde foi que vocês ouviram isso? Eu até falo essa frase no vídeo. Como assim? Aí teve gente que diz assim, essa história de vó, né? Que as avós falavam sim. e tudo. Falei, infelizmente não, é bem real as pessoas acharem que o uso do sutiã com aro vai causar alguma patologia mamária, o câncer de mama, desodorante também, aí começa a dizer que o alumínio do desodorante, enfim, e não é bem assim, tá, pessoal? O câncer de mama, nós já sabemos que o câncer, de maneira geral, a origem, a carcinogênese, ela está muito bem
estabelecida por um processo genético. O câncer ocorre uma alteração em um gene específico, lá no genoma humano, no material genético de uma célula específica. E aquela célula, ela perde a capacidade de, por exemplo, de uma divisão celular organizada. Ela perde a capacidade de morrer para que outras surjam, a apoptose, morte celular programada. Aquele gene que controla isso, ele está danificado. Então, é um processo genético, é um processo que já está muito bem estabelecido na medicina. Aí as pessoas começam a criar factoides. E complica muito a vida de todo mundo e complica a nossa vida também. Mas, assim, nunca foi tão importante que o médico tenha essa capacidade do diálogo e tem essa abertura e essa vontade de querer realmente explicar as coisas, falar, não aquela consulta só de perguntas e respostas habituais. Você tem que sentar, explicar, pegar uma figura, pegar um livro, abrir. Quantas vezes a gente tem que abrir, entendeu? E mostrar. A literatura médica é essa, a evidência, a medicina baseada em evidência. É isso que a gente busca. Bom, antes da gente continuar aqui as perguntas, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Sebrac, Barreiras e Luiz Eduardo, a HS Construtora, a Nova Mídia Comunicação Visual, a Bela Fran Tour, a Vox2U, Escola de Oratória, e a BDC Podcast, que é o canal mais plural do Oeste. Para você que está chegando agora, não esqueça de nos seguir no nosso Instagram, está seguindo o nosso Instagram, lógico, mas não se esqueçam também de ir no YouTube. Esse episódio vai ficar gravado no nosso canal, e você que for assistir, não esqueça de dar aquele like, não compartilhar, comentar e ative os sininhos das notificações para que você também fique sabendo, fique por dentro de tudo que a gente produz por aqui, porque aqui a gente está sempre produzindo informação de qualidade para você que nos acompanha diariamente. Aline. A senhora falou que então é uma coisa mais genética, o câncer de mama ele é mais genético, então não tem como a gente... A atividade física não serve para prevenção, a alimentação, essa qualidade de vida não pode modificar esse processo? Pode sim. Nós sabemos que a história familiar ela é importante, mas os hábitos de vida também são muito importantes. Quando nós falamos assim que ela é uma doença genética, nós sabemos também que nós nascemos com proto-oncogenes, genes que vão sofrer modificação, inclusive por conta do meio. O homem é um produto do meio, existe uma coisa chamada epigenética e muitos fatores de risco aos quais nós estamos expostos vão, inclusive, participar dessas alterações em determinados genes. Então, os hábitos de vida são muito importantes e causam doenças. Inclusive, estão na ordem do dia para a gênese de vários cânceres, e não só o câncer de mama. Nós sabemos que manutenção de peso ideal, atividade física e uma dieta saudável, a dieta mediterrânea, por exemplo, sempre foi estudada, os italianos sempre estudaram muito, como um importante fator para a prevenção de doenças e cânceres, né? Você veja a vitamina D, existem muitos estudos relacionando a falta da vitamina D e predisposição para ter alguns cânceres. A questão da obesidade, a obesidade fazendo um processo inflamatório generalizado, levando a processos que vão gerar inúmeras doenças, que antes se pensava só que eram doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, doenças cardíacas, hepáticas, etc. Mas nós sabemos que a obesidade está muito relacionada hoje à gênese de câncer também, à carcinogênese. Então, apesar de ser uma doença genética, mas para essas alterações genéticas acontecerem, muitas alterações genéticas podem ser herdadas, mas elas podem ser adquiridas também. Você, através do seu comportamento, o meio influenciando na gênese de doenças. Existem trabalhos antigos mostrando que as mulheres japonesas que estão no Japão, elas têm uma incidência de câncer de mama. Quando elas migram para os Estados Unidos, a segunda geração já tem a mesma incidência, tem o mesmo risco, porque mostrando que o meio é importante, é a epigenética.
Né? E você veja que tem, no Japão, você vai ter mais câncer do trato gastrointestinal. Né? Tem a ver muito com a alimentação, com o uso de nitratos, uma série de coisas. A gente sabe que é isso. Né? Então, os fatores de risco são muitos, inclusive aqueles comportamentais. Existem aqueles sobre os quais nós não podemos influenciar, como, por exemplo, o fato de ser mulher, nascer mulher, e ter mais risco, e você tem ovários, por exemplo. Né? Então, você tem história familiar, algo que você não pode mudar. Né? Então, se você menstruou muito cedo e menopausou tarde, você não pode mudar isso muitas vezes, a não ser que você faça uma cirurgia, né, que precisou por algum motivo, retirou os ovários, você entrou na menopausa precoce. Mas, naturalmente, uma mulher que menopausa tarde demais, ela tem maior risco. É algo que ela não pode mudar. E tem mulheres que menopausam com 40, 38, e tem umas que estão com 53 anos, 54 menstruando. Né? Então, são muitos os fatores de risco relacionados a essa doença. Não é um só fator. Nós sabemos que os hábitos de vida contribuem muito. Então, assim, quais seriam, assim, esses hábitos? Você acabou de falar sobre atividade física, que nós somos realmente um produto do meio. Mas, objetivamente, o que a mulher pode fazer para prevenir, para que esse gene não seja alterado ou que não venha, essa herança genética não venha desenvolver? Aquelas mulheres que são sabidamente portadoras de alterações, de mutações germinativas em genes como BRCA1, BRCA2, PALB2, outros genes que nós sabemos de alta penetrância para câncer de mama e outros genes, essa pessoa vai ter uma probabilidade alta de ter a doença. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma mutação do BRCA1, ela tem mais de 80% de probabilidade de ter, e ela provavelmente vai ter câncer de mama e câncer de ovário, e geralmente até os 42 anos. Então, essa pessoa, mesmo que ela tenha hábitos de vida muito saudáveis, que ela seja vegana, por exemplo, ela já está com essa alteração que não vai mudar, certo? Mas ela vai, claro, continuar com hábitos de vida saudáveis, porque isso vai impactar na saúde dela integral, como um todo. Tá? Essas mulheres, inclusive, vão ter que a gente oferece a possibilidade de retirar o tecido mamário depois de prole constituída, porque com certeza ela terá. Quem tem, por exemplo, a mutação do BRCA1. E ela ainda terá a indicação de retirar os ovários, porque vai ter com certeza um câncer de ovário. Mas a população geral, além de estar procurando o seu médico de confiança, o seu médico mastologista, de fazer mamografia a partir dos 40 anos anualmente, outros exames, ter hábitos de vida saudáveis não vai fazer com que você previna a doença. Você fazer atividade física regular, você ter uma alimentação, evitar alimentos industrializados, processados, etc., e diminuir peso, aquelas que têm obesidade ou sobrepeso, terem controle do peso, na verdade, não vai prevenir o câncer de mama. O câncer de mama não é uma doença prevenível. Tá? Agora, do ponto de vista desses hábitos saudáveis, existem estudos que mostram que quem tem esses hábitos saudáveis pode diminuir até 28% o risco de desenvolver essa patologia. Agora, quando nós falamos de prevenção de câncer de mama, nós falamos em prevenção secundária, diagnóstico precoce. Nós não estamos importante dizendo que isso fique claro. Isso fique claro, porque a pessoa diz assim, eu amamentei 20 filhos, pari 20 filhos, 10 filhos, 12 filhos, eu não vou ter o câncer de mama? Não. Nós temos vários pacientes que tiveram 15 filhos e tiveram câncer de mama. Tá? Por outros fatores. É porque os fatores de risco são muitos. Nós estamos diante de uma doença multifatorial. Não é um único fator. Tá? Você veja que tem pessoas que são diabéticas e nem por isso elas gostam de comer açúcar. Mas quem tem o diabetes tipo 1, a dieta vai influenciar? Não. Quantas pessoas têm dislipidemias, hipercolesterolemia, são magras, faz atividade física e o colesterol está lá 300, 400, tem que usar, porque são outros fatores metabólicos ali, às vezes até uma dislipidemia hereditária. Então, quando nós falamos em ter hábitos de vida saudáveis, e as pessoas falam assim, eu não vou fazer porque eu vou ter mesmo. Não, porque você precisa, inclusive, que esse corpo esteja saudável, porque se você tiver a doença, esse corpo tem que enfrentar essa doença. Você sabe que quanto mais saudável um corpo,
Hoje, musculação, por exemplo, fazer atividade física está sendo prescrição médica, por exemplo, para diabéticos. Diabéticos que têm músculo, que fazem atividade física, musculação, eles têm um prognóstico diferente daqueles que não têm. Se você vai ser internado por qualquer patologia, vai ser muito diferente uma pessoa que tem uma musculatura daqueles que não têm. Quantas pessoas que tiveram Covid não tiveram uma evolução satisfatória? Por quê? Quais foram as pessoas que foram de grupos que foram tiveram uma evolução desfavorável? Foram grupos que, além de ter diabetes, hipertensão, etc., obesidade, sobrepeso, etc., tinham uma alimentação inadequada, tinham um grupo específico. Quantas pessoas, até mais velhas, nós vimos pessoas de 103 anos saírem de hospital. Como foi a vida daquela pessoa? Como foi isso? Meu pai tem 90 anos, minha mãe tem 85. Então, assim, eles já passaram por muitas coisas, mas com certeza eles saíram pelo que eles fizeram ao longo da vida. A resistência que vem de lá. Então, tem que entender isso também, que as pessoas que são jovens, que acham assim, esse recado não é para mim, o que você faz na sua infância, na sua adolescência, vai resvalar lá na frente. É o que você está plantando, inclusive. Exato. Então, a gente vê muito isso. A minha geração, a sua geração, Rose e tal. A Aline já é mais jovem que a gente. Mas também, Aline? Até sua geração foi outra alimentação na infância, na adolescência. As brincadeiras eram outras, etc, etc. Não é como hoje, que é só tela e streaming, minha querida. É verdade. Entendeu? Então, e vai piorar essa questão. Por quê? Porque nossa geração teve um preparo diferente para essa fase. Tá? E outra coisa, ao mesmo tempo, a gente vê que o câncer de mama, por exemplo, tem se apresentado cada vez mais em mulheres mais jovens. Criança pode ter, doutora? É muito raro. Mas pode acontecer. Muito raro. Um colega meu teve agora um caso de uma menina de 11 anos, mas era um sarcoma, na verdade, da mama, não era um carcinoma. Então, no Brasil, nós estamos vivendo o que nós chamamos de fenômeno do câncer de mama na mulher jovem. Nós temos casos, 17% dos cânceres de mama estão ocorrendo em mulheres com menos de 40 anos de idade, segundo um estudo brasileiro chamado Estudo Amazônia 3, 2021. Então, não é um recado só para uma faixa etária específica. E, por falar em mito, existe um outro mito. A mulher, a partir de 70 anos, não precisa mais fazer exame porque ela não vai ter mais câncer. Não. Nós, inclusive os profissionais de saúde, tem que atentar para o fato de que a nossa pirâmide etária está diferente. As pessoas hoje estão tendo 2 filhos, 3 no máximo, ou nenhum. Só pet. Só pet. Eu tenho um paciente que diz, não, meus filhos são meu cachorro e meu gato. Então, ou meus gatos e meus cachorros. Exato. Mãe de pet. Pois mãe de pet. E aí, exatamente, é mãe de pet. Meu filhinho, minha filhinha, então. Então, o que acontece? A gente está vendo esse cenário de pessoas mais jovens, né, tendo câncer de mama também, com menos de 40 anos. E nessa fase da vida, o prognóstico é mais reservado. Mas também nós estamos tendo mais mulheres idosas vivas. Nós estamos um país com a população cada vez mais idosa. Tanto é que já tem uma previsão para 2070, né, de que mais de 40% da população vai estar nessa faixa aí, né, de idade. Então, nós precisamos pensar nisso. O que determina o protocolo? Que mulheres, a partir de 75 anos, que não tenham uma expectativa de vida de 7 anos, ela pode até se dar ao luxo de não fazer mais o exame. Então, a pessoa com quadro demencial, acamada, não tem condição de se dirigir a um serviço. Mas, gente, quantas pessoas vocês conhecem? De 80 e tantos, 90. Minha mãe tem 85, a formiga atômica. Entendeu? Mulher para. E ela é a formiga atômica. Né? Papai tem 90, mas quer ter 70. Sabe? Então, o que é... Tá assim. A mente e o corpo não estão conversando. Não estão conversando. A Europa é assim, pessoal. Sabe? É assim. E no nosso país, as pessoas não estão preparadas para isso. Não estão. Então, nós vamos ter... Eu tenho agora paciente de 89 anos com câncer de mama. Eu estou com uma de 85 com câncer de mama. Então, a orientação é...
As idosas, elas têm direito à prevenção, ao rastreio do mesmo jeito. E se forem mulheres rígidas, que conseguem andar, que têm vida, que têm, né, condição física e mental, né, de se cuidar, ela vai sim continuar fazendo os exames. Minha sogra, dona Margarida, tem 90 anos. Ela vai em Salvador todo ano, ela, a irmã dela, fazem os exames. Então, não existe essa orientação e a gente observa que tem essa orientação equivocada também. É um mito também. Outro mito. Então, a gente está desmistificando aqui vários mitos. Verdade. Pode falar. A gente fala muito do... A gente está aqui conversando e minha mente fica passando um monte de coisa, né? Aí a gente fala muito do físico. Mas imagina receber uma notícia dessa. O emocional da pessoa como não fica, né? Acho que é por o psicológico, né? Acho que é por isso que muitas têm medo de fazer o exame, de chegar lá ver, não, eu tenho, sinto, ai meu Deus, o que é? A apreensão. O emocional deve ficar muito abatido, né? E a senhora deve lidar com muitos casos, como falou, tem que pegar o livro, ver e olhar. Como é esse processo, assim, esse momento de acolhimento? Como é dar esse diagnóstico, notícia, né? Você acredita que você passa por isso diariamente. Como é que fica o psicológico dessa mulher quando recebe essa notícia? Olha, eu digo sempre que alguém tem que dar notícia, né? É. No nosso caso da mama, é a mastologista. Não é fácil, gente, dizer que é fácil, né? Eu estaria mentindo. Não é nem para ela e nem para a gente, muitas vezes, apesar de tantos anos fazendo isso, do preparo que a gente tem, de conversando desde o início. Eu uso muito uma forma que quando eu recebo a paciente desde o início, que eu percebo que a alteração, que aquele nódulo é suspeito, que aquela alteração é suspeita, eu já vou trabalhando isso muito discretamente, sabe? Aquela história que o gato subiu no telhado. Então, assim, nós precisamos avaliar esse nódulo. Esse nódulo, eu não posso mandar você para casa e voltar daqui a 6 meses ou não sei quanto tempo. Não seria responsável da minha parte. Esse nódulo precisa de uma investigação maior, melhor. Então, a gente precisa investigar mais. Então, além dos exames de imagem, vamos para a core biopsy, fazer uma biópsia de fragmento, para que nós tenhamos o diagnóstico definitivo, né, e possamos saber o que nós vamos fazer, né? E aí, vem aquela pergunta que, às vezes, eu falo assim, tomara que ela não me faça. Ela diz, doutora, mas pela sua experiência... É o quê? Né? Eu sei que você faz isso há muito tempo. O que você me diz? Eu digo, olha, eu não dou o diagnóstico sem o resultado da biópsia na minha mão. Não dou. Mas é um nódulo suspeito. Não estou dizendo que é uma lesão, uma neoplasia maligna, que pode ser outra coisa. Né? Eu tenho um caso de dezembro do ano passado, por exemplo, que era o quadro clínico radiológico totalmente suspeito, um BIRADS 4C, e que na biópsia veio uma lesão raríssima benigna chamada fasciite nodular, que eu nunca tinha tido na minha vida, na mama. Então... É mesmo? Ainda aparece assim? E as coisas raras. E, nós temos os diagnósticos diferenciais. Eu digo, olha, nós temos diagnósticos diferenciais. Nós não podemos afirmar sem a biópsia na mão. Fazer uma generalização, né? Então, a gente sabe que quando a gente classifica como BIRADS 4 ou 5, é uma lesão que precisa ser investigada, fazer uma biópsia de fragmento. Então, eu já vou trabalhando. Olha, é suspeito, mas vamos trabalhando. Aí vem para a biópsia. Aí, engraçado, estou lá fazendo a biópsia, faço a biópsia. O que você achou da consistência a paciente? É duro, doutora? Sabe, a paciente está muito antenada, né? Aí eu digo assim, eu achei... Aí eu falei, olha, esse é duro. Ela sente que é duro, porque eu estou fazendo a biópsia, estou dando os disparos, ela está sentindo que ele é duro. Então, eu não minto. Em nenhum momento eu digo... Não adianta enganar. Não adianta. Não adianta. Eu falo a verdade. Fala a verdade com empatia. É duro, mas isso é bom ou ruim? Depende. Depende. Às vezes você tem condições benignas que são duras. Por isso que eu falo. Então não é nada determinante. Não é determinante. Precisamos da biópsia. Mas a gente diz, é suspeito e vamos aguardar e vamos esperar, vai dar tudo certo.
vamos juntos, você não está sozinha e vamos, sempre uma condição que é suspeita, eu já peço para voltar com o acompanhante para a gente conversar, porque assim, Rose, Aline, todos que estão nos ouvindo, você está falando, você está ciente que a pessoa não está ouvindo. A pessoa não está ouvindo, porque a mulher não está. Amiga, você está falando e você tem que entender que ela não está ouvindo. A mente já está lá na frente. Né? Eu escrevo tudo, olha, passa o número 1, passa o número 2, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí vem o resultado da biópsia, sendo positivo. Olha, desde o primeiro momento, eu achei que era um nodo suspeito e se confirmou. Ela já está preparada. Eu falei, você disse mesmo e tal, mas né, a pessoa, mesmo ela estando nesse trabalho paulatino, ela, claro, ela se surpreende, se choca e, né, e muitas mulheres tentam ao máximo se segurar, mas eu sempre pego na mão dela assim e falo assim, olha, se dê o direito de chorar, de deixar essa lágrima que você tá vendo que o olho está molhado, mas a lágrima não cai, né? E você também permitir a paciente que ela chore mesmo, porque esse primeiro momento é realmente de você extravasar, de chorar, porque ajuda. Chorar ajuda. E é aquele momento que você tem medo que você vai chorar, que você começa exatamente a liberar suas emoções, para que depois você comece a entender todo o processo e a jornada que você vai trilhar a partir daquele diagnóstico. Porque aí outros exames serão necessários além da biópsia em si, imunistoquímicos, exames de estadiamento, né, avaliação com oncologia, enfim, e algo que temos que dizer também que o diagnóstico, a mastologia faz o diagnóstico, trata, mas não só. A mastologia, a gente vai precisar do psicólogo, da fisioterapia, da nutricionista, da psicóloga, do oncologista, do radioterapeuta, né? São muitos profissionais, uma conduta multiprofissional, multidisciplinar, para conduzir essa pessoa, essa mulher, que naquele momento se vê sozinha realmente, está sofrendo, e o apoio da família, que é fundamental. Essa rede de apoio é necessária. Essa rede de apoio, não importa em que serviço você esteja, você tem que estar conectada com a família, quem tem uma família, e por isso que eu chamo um acompanhante que seja da família, porque tem que ter esse apoio da família. O apoio da família é fundamental em tudo das nossas vidas, né? Verdade. E assim, doutora, temos muitas perdas ainda ou tem diminuído? Olha, depende muito, epidemiologicamente falando, depende de onde a pessoa esteja. Porque o estudo Amazônia 3 mostrou também que pacientes do SUS, pacientes que estão no rastreamento do SUS, elas vão ter diagnóstico mais tardios, como a gente vê. As pessoas que têm plano de saúde, que se cuidam mais e que têm acesso aos meios diagnósticos e rastreamento, vão ter diagnóstico mais precoce. Porque as pessoas têm mais liberdade de fazer seus exames, não é verdade? Hoje nós temos um rastreio no Ministério, preconizado pelo Ministério da Saúde no SUS, que não condiz com a nossa realidade. Não existe um alinhamento entre o que nós, da Sociedade Brasileira de Mastologia, preconizamos e o Colégio Brasileiro de Radiologia. Isso não condiz o que a gente preconiza com o que o Ministério da Saúde preconiza no SUS, que é mamografia a partir dos 50 anos, dos 50 aos 69. Ou seja, eles estão dizendo, proibindo a pessoa de adoecer depois dos 70. Primeiro lugar. E outra coisa, você não vai ter nada dos 50. Como assim? Se nós estamos vendo, né, uma outra realidade, a nossa prática clínica diária na ponta, né? Então tem que alinhar. Você falou da outra vez, realmente, que me assustou, inclusive. Porque, então, essa é uma informação que leva as pessoas que estão no SUS a terem um diagnóstico tardio. E isso, consequentemente, ter mais perdas. Exatamente, é o que eu te falo. A taxa de mortalidade está muito atrelada ao timing do diagnóstico. Então, diagnóstico mais precoce, melhor tratamento, mais chances de cura, melhor qualidade de vida para essa paciente, de você fazer um tratamento de uma lesão precoce, menor tratamento, enfim. Adesão, inclusive, a esse tratamento, um tratamento menor, né, com múltiplas possibilidades. Agora, o diagnóstico tardio,
está atrelado a altas taxas de mortalidade. Então, primeira coisa seria assim, se nós conseguíssemos alinhar esse entendimento. Inclusive, tem mulheres que chegam para mim, vão inclusive para o serviço privado, que é o meu serviço, dizendo, olha, eu pedi para fazer a mamografia, ela tinha um nódulo, e ela não conseguiu fazer. Não, você não tem idade de fazer mamografia. Sim, ela não tinha 50, mas ela tinha um tumor. Essa mamografia não é de rastreio, essa mamografia é diagnóstica. De evidências já, né? Ela é diagnóstica. E outra coisa, tem essa confusão também. Mamografia diagnóstica, quando tem sintoma e tem uma lesão detectada pela pessoa ou por alguém que vai examinar essa mama. E rastreio é aquela assintomática que não tem nada no exame físico e não está sentindo nada. É rastrear. Essa confusão também existe. Então, nós teríamos que alinhar para que nós tivéssemos as mesmas condições, né, de rastreamento no Brasil, tanto na esfera pública como privada. Então, quando você pergunta assim, da taxa de mortalidade ainda é alta, depende onde a pessoa esteja. Nos países desenvolvidos, eles já estão conseguindo muita sobrevida, né? E outra coisa também, o investimento que tem que existir em novas tecnologias para que nós possamos tratar essas pacientes que, mesmo avançadas, que elas tenham uma sobrevida, né, maior. E é justamente essa pergunta que eu ia fazer. Como que você vê o papel das novas tecnologias e inovações na detecção do tratamento do câncer de mama? Já há avanços nessa questão? Sim, nós estávamos falando na Jornada Paulista de Mastologia sobre veio até um colega de Milão, do Instituto Europeu, para falar da mamografia contrastada. A mamografia com contraste, que avalia muito bem angiogênese, lesões mínimas, que inclusive é mais barata do que a ressonância e que pode beneficiar, inclusive, esses locais que não têm tantos recursos assim e de alto valor, de maior eficácia, inclusive para lesões muito pequenas em mamas densas, mamas com alta quantidade de tecido fibroglandular, tá? Essa questão da mamografia contrastada, a tomossíntese também, que é a mamografia com movimento, que faz cortes, né, seriados, aumentando também, né, a sensibilidade, a especificidade mamográficas. O uso da inteligência artificial, também importante, né, como meios de inteligência artificial, programas e tudo, ferramentas da inteligência artificial na detecção precoce, na mamografia, inclusive. Existe um estudo sueco no qual eles utilizaram a inteligência artificial na avaliação de mamografias e eles tiveram 20% a mais de tumores comparado com a não utilização, com a mamografia convencional, digamos, digital convencional, e mostrando o papel da inteligência artificial no diagnóstico precoce. Vai diagnosticar mais tumores que poderiam passar despercebidos. A utilização de outros meios diagnósticos também, não só mamografia, como a ultrassonografia, como um método complementar, né, tem ganhado espaço também, uma boa ultrassonografia para aquelas mamas mais jovens e mamas também maduras que tenham mais quantidade de glândula, porque as mulheres têm parido menos e amamentado menos. Mais de 40% das mulheres estão com essas mamas jovens, mesmo com 60 anos. Então, antigamente, as mulheres amamentavam muito. Então, assim, a mama mais gordurosa, a mama com mais gordura, ela tem mais sensibilidade, ela tem, digamos, ela é mais fácil ser avaliada, por exemplo, pela mamografia do que uma mama que não tem tanta gordura. E hoje observamos que as mulheres estão envelhecendo, mas suas mamas continuam radiologicamente densas, digamos assim. Então, a ultrassonografia ajuda, a ressonância também, mas a ressonância tem uma desvantagem, que é um método caro, que não serve para rastrear, só utilizada com indicações precisas, para nós, indicações específicas. Então, para o diagnóstico, para o rastreamento, sim, meios têm sido aventados. E para diagnosticar também, biópsia a vácuo. Para tratar, nós estamos vendo novas drogas, imunoterapia, nós estamos vendo novas drogas que vão tratar, inclusive, metástases, que antigamente a pessoa era diagnosticada com metástase de câncer de mama e era condenação. Hoje nós temos pacientes com metástases que estão sendo tratadas, ou seja, o câncer de mama, nesse caso, como uma doença crônica, não aguda, mas crônica,
né, que vai ficar sob controle por muito tempo, graças à utilização de novas drogas, de novos princípios ativos que vão permitir isso, não é? E, assim, cirurgias mais conservadoras, o uso da oncoplástica também, a oncoplastia, permitindo que a mulher faça o tratamento cirúrgico do câncer de mama, mas não necessariamente fique mutilada. Né, que o ideal é que toda mulher não saísse de um centro cirúrgico sem sua mama. Então, a oncoplastia evoluiu muito. Nós já estamos aí, é um braço da mastologia, muitos mastologistas que se dedicam também a essa área, porque era a cirurgia plástica que fazia sozinha. E hoje tem mastologistas que, além de fazer as cirurgias da mastologia, se dedicam também a reconstruir essas mamas com novas técnicas, né? As próteses de silicone evoluíram muito também, né? Ficaram melhores. Então, isso permite, Evoluíram. né? Evoluíram muito. Vem evoluindo, na verdade. Né? Vem evoluindo, sim. Então, isso permite um melhor tratamento em todas as áreas, tanto o tratamento cirúrgico, oncológico, adjuvante, neoadjuvante, radioterapia também mais seletiva, intraoperatória, não precisando fazer uma radioterapia tão, né, espalhada, difusa. Então, assim, com certeza o tratamento evoluiu também. Melhorou, muito. que bom. Então, essa parte estética, hoje, para as pessoas que são conveniadas ao SUS, que são atendidas pelo SUS, ela já contempla também essa parte? É lei, viu, Rose? É lei que a reconstrução mamária, ela é uma obrigação do Estado. E nós temos, assim, mutirões, mês de outubro mesmo, tem em muitos estados, muitos hospitais, né, públicos, existem mutirões para, né, fazerem a reconstrução, a cirurgia reconstrutiva. Em muitos hospitais públicos já se faz a reconstrução imediata, né, quando necessário. Claro que não é para todo mundo, nem sempre isso é possível. Mas hoje os hospitais já oferecem, né, quando nós comparamos com o que nós tínhamos há 20 anos atrás, teve que se transformar em lei para que seja obrigatória, digamos assim, um direito, né, de todas as mulheres, a questão da reconstrução mamária, que é algo que impacta muito. Nós sabemos o papel da mama, né, para a mulher. Sim. Né, Aline? Então, ficar sem a mama... eu acho que é o emocional, psicológico da mulher que sabe que vai perder sua mama já é caótico. Eu acho que começa pela queda do cabelo, né? Começa a perder o cabelo, depois aí você tem que... Então, são dois símbolos, não é muito marcante da mulher. Da feminilidade. Que é o cabelo e a mama. E a mama. E é uma das primeiras perguntas no diagnóstico, né? Assim, meu cabelo vai cair? Vai cair. E vai nascer. Vai cair, vai nascer. Então, assim, aquelas pessoas que têm um cabelo grande, a gente orienta que vai precisar fazendo quimioterapia, cortar e fazer uma prótese, uma peruca do próprio cabelo. Que, inclusive, já tem institutos também que doam essas perucas. Que doam perucas. Eu conheci uma ONG agora que estava no congresso. Ela doa próteses externas, que é uma ONG que surgiu a partir de uma paciente, que eu também a conheci em São Paulo, e ela fabrica a prótese externa, bem leve, com polipropileno em grãos, sabe? E existem muitas ONGs que fazem essa doação, e ela manda para o Brasil inteiro, para mulheres que, por enquanto, não tiveram condição, por algum motivo, de fazer a reconstrução. E lembrando que tem mulheres que não querem fazer reconstrução também. É a minoria, mas assim, tem aquelas pacientes que já submeteram a cirurgia, já o tratamento adjuvante, e ela diz, não quero ir para o hospital para fazer. E aí leva um tempo, até que ela, né, resolva. Preparada. E precisa realmente desse tempo para administrar tudo isso e preparar para uma nova cirurgia, né, que é a reconstrução, que tem que, às vezes, rodar o músculo grande dorsal e colocar a prótese e o grande dorsal, né, fazer uma rotação do retalho miocutâneo. Então, existem muitas técnicas, né? Mas a que lidera hoje realmente é a reconstrução com prótese mesmo. Existem ONGs, existem pessoas que fazem o complexo areolo-papilar com a tatuagem 3D, que fica perfeita. E tem também, eu conheci também uma pessoa que ela faz o complexo areolo-papilar com material de silicone, bem fino, com a tonalidade que a pessoa quiser, com uma outra areola, e coloca uma cola que a pessoa fica com aquela cola um tempo. Quer dizer, existem muitas possibilidades hoje, né, para
diminuir, né, a falta Esse do... impacto. Porque impacto. realmente essa mutilação, vamos dizer assim, ela eu acredito que seja o fator mais triste para a mulher. Uhum. É. Além das outras, os outros transtornos que são... Tem que ter muito apoio emocional, viu? Tem. Porque não é fácil, não. Você receber uma notícia, depois você começar a ver seu corpo sendo mutilado, seu cabelo caindo, você passar por aquele processo. E a quimioterapia deve deixar a pessoa muito debilitada, tanto fisicamente como emocionalmente, né? Então, precisa ter muito suporte, muito acolhimento familiar. Além do Ajuda medo de o morrer, né? O medo de morrer. Porque tem pessoas que fazem a quimioterapia e sentem muito mal, né? Então, a cada sessão meu Deus, será que eu vou ficar bem? Será? O pós. Então, São situações complexas. Hoje eu mesmo recebi uma paciente que ela teve o diagnóstico com 36 anos e ela já está no 2º ano de follow-up, né? E ela falou assim, eu falei, como é que você está hoje e tal? Ela foi fazer os exames, ultrassom comigo, mamografia. Ela falou, não estou bem, eu estou ansiosa e tal. Por quê? As pacientes, as sobreviventes, elas ficam assim, a cada 6 meses ou a cada ano que ela vai fazer o exame, passa aquele filme na cabeça dela. Uhum. Ela diz assim, é porque toda vez que eu vou fazer o exame, eu fico com receio, né? Da recidiva, Sim, né? sim. De uma possível recidiva e tudo. Com medo de passar tudo de novo. Enquanto você não termina o exame, a pessoa não relaxa. Então, depois é assim, sabe? Às vezes a pessoa chora de alegria, me abraça, e a gente se abraça e tudo. Né? Vai com Deus e fica com Deus e sabe? A pessoa, assim, você vê a emoção que a pessoa fica, né? No caso, você, doutora, deve viver um mix de emoções. De emoções todos os dias, hein? Tanto de alegria como de tristeza. Realmente, é nessa hora que eu imagino que você precisa também ter um preparo. Isso, eu ia falar isso, né? Porque tem aquela... A gente entrevistou uma psicóloga, né, Rose? Para não absorver. E aí ela falou que a psicóloga, ela também faz uma terapia para poder ela extravasar, porque são muitas informações. Sim. E a senhora, como é que faz para administrar esse sentimento? Porque não tem como a gente não se afetar com o sofrimento do outro, né? Não sentir. Não tem como normalizar. Normalizar. Não, a gente não normaliza. O que a gente faz é entender que você tem que saber que a medicina é um sacerdócio. Ou você faz com dom, com vontade e amar o que você faz, ou não dá certo. Também você não pode sofrer por tudo que você vê na medicina. Você imagine se o médico ali no HO, né, ele é cirurgião, neurocirurgião, chegou uma pessoa com traumatismo craniano, né, e ele não resistiu. Não, né, e ele tem que enfrentar aquilo, e o médico da UTI, eles que passam por essa situação o tempo inteiro, a cada boletim ali de manhã, à tarde. Então, você realmente se prepara de muitas formas e leva tempo para você entender isso. No início é muito complicado. Depois de um tempo, você vai entendendo como é que você tem que falar, como é aquela paciente, porque cada ser humano é único. Primeiro, as pessoas não são iguais. Como é que eu devo abordar essa pessoa? Cada pessoa eu vou abordar de uma forma diferente. Você vai utilizar as palavras de forma diferente, sabe? Entender cada indivíduo como um indivíduo único, não é? E o tratamento também acaba sendo único, personalizado também, porque as pessoas não são iguais. Não. Por mais até os gêmeos, mesmo que seja o famoso clone verdadeiro, univitelinos e tal, homozigóticos. Não é igual. Monozigóticos, enfim, mas não são iguais, não é? Então, você tem que ter esse entendimento. E a pessoa que escolhe fazer isso, ela vai se preparando de múltiplas formas. Naturalmente, você tem que... é um conjunto de atribuições que você tem que levar, sabe? Espiritual, psicológica, técnica. É muita coisa junto, sabe? É verdade. Você... Nem todo mundo tem isso, não. E você precisa ter... Na mastologia, tem que ter muita psicologia junto. Você precisa saber conversar com essa paciente. Nenhuma chega tranquila para mim, sabe? E eu não posso... Antigamente eu falava assim, poxa, ninguém vem tranquilo, tal, eu sofria. Tal. Hoje eu digo, não tem como.
sabe? Você começa a entender, ficar nesse universo ali o tempo inteiro. Você sabe que é assim que as pessoas chegam. Né? Elas estão muito atribuladas, ansiosas por várias coisas, não só pela questão da mama, não é? E às vezes a pessoa o problema não é nem da mama, é outra coisa. É outro órgão e às vezes está do pescoço para cima. Né? É mental, é psíquico. Né? Então, assim, o médico tem que ter esse discernimento. E a sensibilidade, a empatia. Sensibilidade. E me parece que cada vez mais, principalmente pós-pandemia, isso ficou muito evidente para nós, sabe? Que você precisa realmente ter uma disposição, tem que conversar, explicar. As pessoas estão carentes de muita atenção. Eu acho que as pessoas ficaram muito adoecidas emocionalmente. E vai levar um tempo ainda para essa epidemia passar. Sim. Porque ela passou, vamos dizer assim, de certa forma, como vírus, mas o emocional das pessoas não é mais o mesmo. Ficou uma epidemia emocional. Psicológica. Não. O mundo não é mais o mesmo. Não. Definitivamente não é. Então, eu estou aqui só dando um olá aqui para a nossa audiência que está aqui participando, mas não temos perguntas. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. E não se esqueçam, quando estiver assistindo no nosso canal no YouTube, dar aquele like, compartilhar. Esse conteúdo é de extrema importância, gente. Compartilha nos grupos, manda para as pessoas que você acredita que vão precisar. E comentem também, ative o sininho das notificações. Não se esqueçam de fazer isso para nos ajudar aqui a engajar e impulsionar mais o nosso canal. Nós já estamos indo para os finalmente. A gente começou com um pouco de atraso. Pouco não, quase uma meia hora de atraso. E só para fazer uma última pergunta. Claro. Quantas você quiser. O autoexame tem assim algum período melhor para fazer? Alguma forma, algum toque específico? Uma forma com sabonete, levantar braço, frente de espelho? Como é que ele deve ser feito? Muito bem. Nós não falamos sobre o autoexame, né? Engraçado. O primeiro dizer que o autoexame, ele não substitui a avaliação do médico e nem a mamografia. O autoexame é para você se conhecer. Então, você deve conhecer seu corpo, a mama, como o resto, né? E estar atento a algumas mudanças, algo diferente que você não percebia. Tem paciente que diz assim, olha, eu estou com isso aqui há X dias. Eu tenho certeza porque eu conheço meu corpo, eu me examino. Você acredita. É diferente da pessoa, não sei quando foi, porque eu não me toco, eu não gosto de tocar minhas mamas. E tem muitas mulheres que têm essa sensação mesmo, que tem agonia, não sabe, às vezes, identificar algo diferente, não sabe se é glândula, se é nódulo, enfim. E ficam inseguras, não é? De fato, a mama é complexa, é um órgão complexo. E, às vezes, de difícil percepção mesmo, até para profissionais de saúde. Então, sempre após a menstruação, ali 3 dias depois, 4 dias depois do último dia, você se coloca em frente ao espelho na hora do banho e olha, levanta os braços, olha, vê se o mamilo está no lugar, ou se o mamilo está para dentro, invertido, se tem algum abaulamento, se a pele da mama está diferente, grossa, tem uma pele chamada casca de laranja, que realmente fica aquela pele bem grossa. Típica mesmo de uma laranja de umbigo, sabe? Você vê os poros, assim. É bem típico de carcinoma inflamatório, esse quadro. Você olhar se a axila tem algum abaulamento também, que às vezes é um linfonodo, um gânglio que cresceu na axila. Você se coloca em frente ao espelho para observar alterações de contorno. A mama está muito maior que a outra. Mulheres que têm prótese, por exemplo, de mama, implantes, se a mama estiver muito diferente, tem que investigar, que às vezes é um acúmulo de líquido ali, um linfoma na placa de grandes células. Enfim, depois, quando você vai para o banho, você, com o sabão, a mão ensaboada, né? Você coloca a mão atrás da cabeça e vai palpar a mama, sempre da periferia para o centro, em busca de algum nódulo palpável, né? Inclusive no meio da mama, palpar, observar, conhecer. Não é passando tão levinho, mas também não é apertando muito, é mais ou menos. E sentindo a consistência da sua mama, conhecendo, isso aqui, no próximo mês, isso aqui já tinha, isso aqui
É o que eu tenho habitualmente, não é nada diferente. Porque é para você se conhecer mesmo. Porque no dia que você perceber algo diferente, isso vai levantar uma sinalização que você precisa procurar um especialista para você investigar. Outra coisa, se você tem líquido saindo da sua mama, descarga papilar espontânea, está molhando sua mama, de manhã você acorda, sua camisola está suja, você vai tirar o sutiã está molhado, descarga papilar espontânea, precisa também investigar. Na grande maioria das vezes não corresponde a um câncer, pode ser um papilômetro ductal, que é uma condição benigna, mas precisa ser investigado, porque às vezes a gente precisa fazer algum procedimento, a gente vai fazer os exames, às vezes é um caso cirúrgico. Então, não ficar em casa, assim, guardando, né, sintomas, sinais. E que são pesquisando múltiplos. no Google. E fica ali no Google, fica ali ouvindo determinadas figuras da internet que, como eu disse, prestam desserviço, desinformam, né? E depois, o que acontece? Quem vai se responsabilizar por isso? Eu tenho um quadro que toda vez que eu falo disso, eu estava aqui falando dessa questão do serviço e lembrando dessa minha paciente. Que é uma paciente que eu biopsiei há uns 2 meses, e ela é de uma zona rural, de uma cidade que não é Barreiras, e ela dizia assim, quando eu dei o diagnóstico, na verdade, aquele quadro, né, era suspeita, no tumor grande, e ela dizia, não, eu não fiz o meu exame, eu não venho fazendo, porque a minha vizinha disse que não era para fazer, que esse exame causa isso, causa aquilo, enfim. E aí, quando ela teve o diagnóstico, o filho falou para ela, tá vendo, mãe? Por que você não procurou e tal? Hoje você veio procurar depois. Porque você foi ouvir a sua vizinha. Quer dizer, você ouve a vizinha e você não procura, às vezes, o posto de saúde, uma unidade que está ali, alguém, uma enfermeira pode te ajudar, um profissional de saúde, o assistente social, o agente comunitário de saúde, sabe? Porque que a vizinha estão não ali. vai poder fazer nada por ela. E aí a vizinha leiga, que não é nem profissional de saúde, quer dizer, impactou muito, né, na vida dessa pessoa, retardou o diagnóstico, ou então diz assim, você confia muito naquela amiga, naquela comadre, e você sente alguma coisa, já tive várias, e a pessoa diz, menina, isso aqui não é nada não, eu também tenho isso, sabe? Então, eu digo sempre, tem que haver esse discernimento. Às vezes, realmente, você procura alguém que vai falar aquilo que você quer ouvir. E nem sempre é o ideal para você, né? E aí você se engana, e aí retarda, porque a gente vai ser repetitivo aqui. A prevenção, o diagnóstico precoce é a melhor alternativa. É verdade. Para isso é fazer o autoexame, é fazer o exame de toque, é consultar um profissional na hora que você sentir qualquer alteração na sua mama. Com certeza. Só fazer esse deverzinho de casa que dá tudo certo. Eu sou dessas, viu? Que me dá um ginge. Eu sou dessas. Eu sou dessa classe aí. Pois é, mas dá um ginge, mas eu fico assim, ó, travo o dente e vou fazendo. Não, mas na hora do banho não vai. Porque você vai ter que ensaboar, lavar sua mama mesmo. Então você aproveita para fazer ali, porque facilita muito. Com certeza. É verdade. Eu faço assim. Aí fecho os olhos, travo os dentes e vou, ó. E como nós temos aqui os meninos, que nós estamos aqui, né? Sim, nós temos. Né, produção. Nós temos que dar um recado também para os homens, que câncer de mama no homem é raro, viu, gente? Mas existe. A incidência assim, de 1%. São necessários 100 casos de meninas para ter um de menino. É raro. Inclusive, esse ano eu tive um caso de um homem de 44 anos. É mesmo? Eu já tive alguns casos aqui em Barreiras. Já tive de homens idosos, já tive também... Esse é o paciente mais jovem que eu já tive, de 44 anos, de outro município. Meu Deus. Geralmente, no homem é um tumor palpável, que eles não têm muito tecido, né? O homem não tem mão, mas você fala assim, mas se ele não tem mão, porque ele tem câncer de mama? Porque ele tem ductos rudimentares, né? Estruturas com as quais ele nasceu, que não vão desenvolver porque ele não tem ovários, mas ficam ali estruturas rudimentares. Então, ele cresce ali naquela região, um nódulo, que geralmente é um nódulo duro, bem ali atrás do mamilo, da areola, geralmente fica naquela área, né, comprime os ductos, faz uma descarga papilar sanguinolenta, mas nem sempre. E o tratamento vai ser realmente retirar a mama, aquele tecido com areola, não pode preservar. Não é como na mulher que às vezes preserva, né, parte da mama, ou retira o tecido preservando o complexo areolo papilar.
E o tratamento vai ser de acordo também com o estadiamento, né, o subtipo molecular, o tipo, o subtipo, os critérios todos oncológicos para tratar. Então fica um recadinho aí para os Ouviu, homens meninos? também. Ouviu, meninos? Ouviu, meninos? Não que existe estão uma aqui? orientação de rastrear câncer de mama no homem, né? Mas, assim, que eles fiquem atentos se eles perceberem alguma Uma coisa. alteração é importante. Uma alteração. E isso é informação de qualidade, viu? Eu mesmo nunca tinha. Você tinha falado da outra vez, realmente. Mas até então, para mim, isso era novidade. Eu acredito que muitas pessoas pensam também. Ah, não, é só mulher que tem isso aí. Para mim, homem e criança não existia, mas tem casos. São raros, mas tem, né? Raro. Essa que eu te falei de 11 anos, que um colega até, né, me falou um dia lá, a gente estava em São Paulo, né, nesses dias, e aí ele falando, era na verdade um sarcoma de mama, né, porque em adolescentes é muito, muito raro um câncer de mama em meninas, em adolescentes, muitíssimo raro. Nas adolescentes nós vamos ter mais os fibroadenomas, que são os nódulos típicos de mulheres jovens, né, os nódulos benignos típicos. E Bom, quem tem um nódulo benigno, ele pode virar benigno? São coisas diferentes. Maligno? Não, na mama não funciona assim. De um nódulo benigno se transformar no maligno. Não funciona. Um nódulo maligno, ele já surge maligno. Porque uma célula, lembra? Uma célula que sofreu uma alteração do seu material, uma célula que vai se dividir já com todas aquelas alterações. Então, uma célula da origem 2, da origem 4, da origem... Então, a mitose, né? Divisão celular toda organizadinha. Mas que no caso do câncer, a célula alterada, a primeira coisa é que essa célula perde a capacidade de se dividir de forma, né, regular e sincronizada, né? Mas, assim, uma célula de um nódulo benigno pode se malignizar? Pode. Então, quem tem um nódulo benigno, inclusive um nódulo benigno pequeno, a gente vai fazer um acompanhamento, não necessariamente vai operar, as condições BIRADS 3, 2, justamente por isso, porque se o nódulo benigno se transformasse no câncer de mama, nós não teríamos acompanhamento. É a mesma coisa que você pensar que o mioma, quantas pessoas você conhece que tem mioma a vida toda e não tira o útero? Porque o mioma não vai se transformar numa coisa ruim, né? Uma outra coisa, o endométrio, por exemplo, não vai. Então, na mama do mesmo jeito. Então, é outro mito. Que a pessoa fala, eu posso ficar com esse nódulo, ele não vai virar, ele não vai se transformar, não. A chance de uma célula dentro de um nódulo benigno da mama, a célula do nódulo benigno, ela é benigna, só que proliferada, né? A chance disso acontecer é a mesma de acontecer no resto da mama e da mama contralateral. Entendido. Mais alguma dúvida, doutora Aline? Não. Sem dúvida, sem nenhuma dúvida agora. Gente, então a gente vai finalizar aqui, porque, como falei, a gente começou um pouco atrasado aqui o horário e já decorreu-se aí 1 hora que a gente está aqui. Poderia demorar muito mais, porque nós temos muito papo para esse assunto. E eu acredito que a doutora também tem muitas experiências, muitos casos, muitos cases para contar. Mas o nosso tempo realmente não dá para ser. Então, a gente vai agradecendo aqui a audiência de vocês e mais um agradecimento mais especial aqui à nossa profissional que veio dedicar o tempo dela para dar essa consulta gratuita para você que está aqui nos assistindo. Inclusive para você também. E para mim também. A minha começou no offline e depois veio pro online, né? Isso, ela fez uma consulta offline. É o privilégio de ser host. Pois é. Então, doutora, eu agradeço. Eu gostaria que a senhora se dirigisse àquela câmera ali, quiser dar um recado específico para a nossa audiência, para a mulherada toda aí que está nos assistindo e que vai nos assistir depois. Fique à vontade. Olha, o recado é sobre o autocuidado mesmo. A mulher muitas vezes se anula frente às diversas atribuições do trabalho, da vida familiar. Essa mulher que é mulher, é profissional, mas também é mãe, é filha, é irmã. É uma mulher que se preocupa com muitas pessoas e com muitas coisas, muitos afazeres. Então, é um grande desafio hoje em dia ser mulher e se cuidar também. Então, não é fácil. Todas nós somos profissionais, a gente entende isso, mas a gente tem que se colocar como prioridade.
Tá? Eu falei assim, esse ano eu falei, eu tenho que voltar para o Pilates, por exemplo. Então, dá o horário, aí eu falo sempre com Gisele, Ruth, meu braço direito e esquerdo, Ana, lá da clínica, todas, mando beijo para elas também. E eu digo, não, agora tem isso, tem aquilo, não. Tô indo embora. Então, a gente tem que se ter como prioridade também. Muitas mulheres, às vezes, se esquecem. Eu tenho pacientes que falam, olha, eu fiquei 4 anos cuidando do meu marido e não fiquei 4 anos sem fazer exame. E ela chega para mim com câncer de mama, porque ela não se cuidou, ela cuidou de uma pessoa e aí, quando essa pessoa partiu, ela resolveu fazer exame. Essa é uma realidade também da minha prática clínica. Então, assim, um recado que eu deixo é que não é fácil, mas a gente tem que se cuidar, né? Tem que se priorizar, porque eu digo sempre que a mulher é o alicerce do lar, o alicerce da casa. E mulher que se ama, se cuida, procure informações seguras para a sua vida. Muito cuidado, porque nem sempre a pessoa que escreve na internet, ela detém aquele conhecimento, ou que fala. Às vezes você vai estar diante de uma situação que não vai te ajudar. Então, você tem que ter o profissional de saúde da sua confiança, aquela pessoa que realmente vai tirar suas dúvidas e vai cuidar de você. Ok? Então, agradeço muito. Quero aqui deixar um beijo e um abraço bem quentinho para essas duas lindas, Rose e Aline. Obrigada pelo convite mais uma vez. Estou sempre à disposição. Eu acho que o médico tem que realmente, além do exercício diário da sua profissão, seja no hospital, no consultório, não importa, nossa missão também levar informação para a sociedade. Agradeço. Eu concordo plenamente. A informação salva vidas também. Uhum. E a gente agradece profundamente, mais uma vez, a sua pronta disposição de estar sempre aqui com a gente quando a gente chama. E muito obrigada pela sua contribuição, pela sua linda missão de vida. Que Amém. Isso realmente é uma missão, um propósito. E você faz ele com muita honra, com muito zelo, com muita entrega. Obrigada. A Beijos. gente vai deixar um grande legado. É verdade. Para Barreiras, para muitas mulheres. Acredito que a senhora é uma inspiração. E muitas que chegam lá, eu acho que elas saem fragilizadas, mas muito fortalecidas. Porque a senhora, mesmo com empatia, tem esse jeito de mostrar força, confiança. Então, acho que elas saem de lá muito acolhidas, mesmo diante do diagnóstico. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Por essa missão, por esse propósito. Obrigada mesmo, de coração. Só um beijo aqui para a Arlete Miranda, que ela entrou aqui no final aqui e comentou. Eu acho que ela falou que sou eu quando você falou da mulher que faz tudo, que cuida de todo coisa. mundo. E ela colocou, você é maravilhosa, doutora. Você também é maravilhosa, viu, Arlete? Você é maravilhosa, Arlete. Beijo, gente. Um beijo para todos vocês que entraram aqui, participaram, ficaram, saíram, mas que está aí nosso episódio no canal. E aí só vocês assistirem depois no canal da BDC. Obrigada a todos, boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. E eu quero agradecer aqui um mimo da Ian. Olha, gente, que a gente ganhou aqui, ó. Aqui é só uma lembrancinha aqui, mas tem outras aqui para a nossa equipe. Muito obrigada à Clínica Ian, da doutora Alba, e que está à disposição de vocês para fazer esse cuidado, essa prevenção e esse tratamento do câncer de mama. Ok. Beijos a todos e fiquem todos com Deus. Amém. Amém. Boa Tchau, noite. gente. Tchau.